Esse vídeo aqui é um iceberg do Baki. Do Baki não, né? De Baki. Em alguns momentos da minha vida eu me arrependo de ter criado um canal focado em animes e mangás, porque o meu sonho mesmo era fazer um iceberg do Mario Schwartzman. E eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, né? Mas enfim. Mas, como não tem absolutamente nada a ver com o meu canal, eu não posso. Então, esse aqui é um apelo pro carinha que fez o iceberg do Plusão. Se você estiver vendo esse vídeo, cara, por favor, faça. Faça o iceberg do Mario Schwartzman. O mundo precisa disso, o Brasil precisa disso. E eu preciso disso. Mas enfim. Inclusive, quando esse vídeo estiver indo ao ar, eu vou estar fazendo uma live na Twitch, provavelmente de God of War e talvez de mais alguma coisinha. Mas, enfim, vamos começar o vídeo, os links estão todos aí na descrição. Baki Hentai Canon. Vamos começar bem leve. Sim, isso existe. Não foi feito por fã. Existe um mangá especial de mais de 160 páginas de um hentai com uma longa cena de sexo entre Baki e Kozui. Bem explícito mesmo. O engraçado é que foi escrita e ilustrada pelo autor da série, Keisuke Tagaki. Sim, é um hentai cânone. O OVA sem Yujiro. Em 1994 foi lançado um OVA de 45 minutos contando a disputa de Baki contra o lutador Kosho Shinogi. O curioso é que mesmo sendo lançado em 94, 3 anos após o início do mangá, não existe nenhuma menção a Yujiro aqui, em lugar absolutamente nenhum. Nada demais, é só um detalhezinho interessante, e eu também não sei por que não fazem referência a ele. Doppo rivalizou com Yujiro. Essa aqui vai ficar no topo porque eu acredito que todo mundo que já viu o primeiro anime sabe dessa informação, mas na última luta do Doppo em seu auge, entre aspas, ele de fato conseguiu rivalizar com Yujiro na forma base. Curiosamente, o ogro começa a apelar para a marquinha do demônio nas costas dele e blá blá blá, depois que ele tá apanhando e quando ele se vira pra plateia ele vê o Baki, ele ativa tudo que tem apelão e tira o olho do Orochi. A partir desse ponto, o Doppo Orochi não está mais em seu auge, por isso ele é muito mais fraco que o Jiro no resto da série. Algumas pessoas também falam que, na verdade, o autor não queria que o Jiro fosse o monstro que ele é hoje. Então não é que Doppo estava muito forte, era que o Jiro estava muito mais fraco. Mas aparentemente não existe nenhuma evidência que apoie essa ideia. Katsumi herda as artes marciais chinesas. Isso acontece bem lá na frente da história, tá? Quando o Katsumi é treinado pelo Kaku Kaio, aquele que enfrentou Yujiro no torneio Haitai, que lhe ensina absolutamente tudo que ele sabe sobre artes marciais, fazendo com que o filho adotivo de Orochi se tornasse uma mistura quase perfeita entre as artes marciais chinesas, com seu Kenpo, e as japonesas, com seu Karatê. Foi com esse treinamento que ele conseguiu fazer Pickles ficar de joelho pela primeira vez na história. É Pickles, né, que fala. Eu vou chamar assim o resto do vídeo, tá? Foda-se. Garouden. Garouden é uma série de light novels criada por Baku Yume Makura, que conta com mais de 36 anos de lançamento. Em 1996, 5 anos após começar Baki, Itagaki é convidado para ilustrar a versão mangá da história, e ele aceita. Por isso a arte se assemelha tanto à dele. Infelizmente o Itagaki decidiu focar exclusivamente em Baki e largou Garouden, mas não antes de fazer a fusão entre esses dois mundos, lançando Baki Gaiden. Essa aqui é uma história que liga Baki a Garouden. É um conto que conta é foda, né? Mas enfim, é um conto que narra a história de Mumon Katsuragi, o irmão de Katsumi. A ligação entre mundos é feita pelo personagem Yumei Kuga, um personagem bem comum na história de Garouden e bem importante lá. Baki e Beastars. Existe um boato que circula desde a primeira edição de Beastars de que Keisuke Itagaki, criador de Baki, era pai de Paru Itagaki, criadora de Beastars. O boato cresceu ainda mais com um tweet agora excluído do amigo íntimo de Keisuke, Ryuichiro Matsubara, e a relutância de Paru Itagaki em abordá-lo. Supostamente, ela havia pedido a jornalistas que não fizessem perguntas sobre esse assunto, porque Paru é bem reservada e usa inclusive uma máscara de galinha para não revelar seu rosto, mas na 42ª edição da Weekly Shonen Champion foi revelado que ambos eram realmente pai e filha. Eles inclusive são publicados na mesma revista. Pescoço do Pickle. Essa aqui é só uma curiosidade besta, tá? Esse aqui é o pescoço de um ser humano normal e esse aqui é o pescoço do Pickle. Pouquíssima diferença, né? Mas enfim. O outro lado da porta. No capítulo 52 de Baki the Grappler, Yujiro está descansando em seu quarto quando ouve um barulho vindo da porta. Ele tenta abri-la, mas a outra pessoa está empurrando a maçaneta para o lado contrário com mais força que ele. Depois, a pessoa destrói a porta de aço com extrema facilidade. Nunca é confirmado no mangá quem estava do outro lado da porta. Imagina-se que pelo contexto seja Kureha, o próximo oponente de Baki. Mas também pode ter sido Orochi, que pouquíssimos capítulos depois trava uma luta contra o próprio Yujiro em um torneio. Algumas pessoas vão ainda mais além nessas teorias e dizem que o cara do outro lado da porta na verdade era o Sukune,
Ou outras são mais idiotas ainda e falam que na verdade o Yujiro estava só girando a maçaneta pro lado errado, por isso ele não conseguia abrir a porta. Mas as pessoas geralmente não costumam explicar como é que a porta foi destruída do nada. Alguma força sobrenatural agindo nela? Não sei. Katsumi Stand. Essa aqui é um puta spoiler, tá? Mas enfim, então esteja avisado. Quando o Hetsu enfrenta Musashi, ele é fatiado e morre. Então a piada, entre aspas, dessa parte é sobre quando o Katsumi está lutando e o espírito de Hetsu aparece atrás dele, no mesmo estilo de um stand. Na verdade não é no mesmo estilo, né? É tipo um stand, mas enfim. Evolução de arte. Essa parte aqui se refere à evolução dos traços do Itagaki a cada parte do mangá, desde Baki Grappler em 1991 até Baki Do, que começou em 2018. Dá pra notar que o estilo ficou menos arredondado, menos crianção e os cabelos também ficaram cada vez mais bonitos e detalhados. Baki Dangerous Zone. Baki Dangerous Zone é um tributo de 18 páginas à série Baki. A história foi criada por Sako Toshio como parte do 25º aniversário da série, e foi lançada em 21 de setembro de 2016, na edição 43 do Weekly Shonen Champion. O One Shot ainda não foi republicado ou compilado em forma de volume, tá? E é nesse One Shot que temos a luta entre Jack Hama e Katsumi Orochi. Ela nunca aconteceu no mangá oficial, tá? Apenas aqui. Balas matam Yujiro? Existem discussões na comunidade de Baki sobre se Yujiro sobreviveria a um tiro de .50. Bom, as pessoas supõem bastante, que balas no corpo dele não resultariam em nada, já que ele endurece seus músculos. Mas a discussão é mais baseada nesse tipo de bala, .50, em um local bem específico, na cabeça. No mangá, o Hanayama já tomou um tiro de sniper na cabeça e quase morreu, então as pessoas ficam imaginando o que aconteceria se fosse o Yujiro ali. Yujiro ameaçou Hillary Clinton. Sim, isso aconteceu lá no capítulo 153 de Bakido. Situações onde o Yujiro é claramente agressivo ou criminoso com algum presidente dos Estados Unidos ou alguma pessoa influente de lá são bem comuns no mangá de Baki. Se eu não me engano, ele já até bateu no Trump, mas enfim. No capítulo 143, quando Hillary e ele estão conversando, ele ameaça de estupro, que ele diz claramente que será repetidas vezes, e ela ainda vê o ogro de pau duraço. O Hanayama tem sangue Rama. Isso aqui é uma teoria bem fraca no geral, ela fala que o Hanayama tem sangue Rama devido à evolução dele ao longo da série, e como ele passou de uma criancinha normal para esse monstro do caralho, além do passado trágico envolvendo a mãe dele, que morreu de câncer terminal, e ter um passado trágico aparentemente para essas pessoas é um sinal de que você é parte da família Rama, mas sinceramente essa teoria é muito horrível para fazer qualquer tipo de sentido, eu prefiro ignorar ela. O ogro egípcio. Isso aqui se refere a partes posteriores, onde no Egito é encontrada a seguinte pintura na parede. Algumas pessoas afirmam que isso seria os egípcios prevendo a luta entre Baki e Yujiro, já que no contexto ele mostra pessoas de todos os cantos indo prestigiar a batalha. Já outros acham que isso indicaria que essa pintura é de algo presenciado pelos egípcios, o que indicaria que existia alguém como Yujiro já naquela época. Que também se parece com outra teoria bem popular da série, a de que Piccolo é na verdade um descendente da família Rama. Essa aqui é uma teoria extremamente popular desde o momento em que o personagem apareceu pela primeira vez na série. Não tem muitas evidências além de que ele constantemente é tratado pelos outros personagens como um ser que não é desse mundo, e o fato dele ser extremamente poderoso. Acho que não tem nada a ver. Talvez a linhagem existisse durante o período em que o Piccolo viveu, mas é meio difícil imaginar que ele próprio faz parte dela. Os Rama são descendentes dos demônios. Uma teoria muito popular entre os fãs de Baki é que a família Rama é descendente direto dos demônios. As pessoas usam como argumento o fato de que a estrutura óssea desses personagens é completamente diferente da estrutura óssea de um ser humano comum. Por exemplo, nessa imagem é possível ver que o cérebro do Baki tem literalmente o formato de um demônio, do mesmo jeito que as costas do Yujiro. Assim como a estrutura óssea de Yujiro é diferente da de um humano comum, já que os ossos dele também se parecem com um demônio. Algumas pessoas teorizam que eles são uma outra espécie parecida com humanos, outros teorizam que na verdade eles são descendentes do próprio diabo. Por isso todas essas similaridades. Já eu acredito que o que torna um Rama diferente dos outros é seu espírito e não seu corpo de fato. Por isso eu acho que essa teoria não tem muito a ver. Aiki é mágica, ou Aiki. Aiki é uma técnica do Shibukawa que poucos lutadores podem fazer. Ela basicamente é usar o ataque do inimigo para causar dano nele, como se ele redirecionasse a força do atacante para ele mesmo. É uma técnica muito útil para enfrentar pessoas bem maiores que você, no caso praticamente qualquer pessoa é maior que Shibukawa, então ele usa muito. Aiki, ou Aiki, é levemente baseado no Aikido, um estilo real. Mas o Aiki em si funciona praticamente como uma mágica mesmo, tá? Não é possível fazer esse tipo de técnica do mesmo jeito que o Shibukawa faz. Túnel negro.
Esse aqui é sem sombra de dúvidas, pra finalizar o vídeo, tá? Esse aqui é sem sombra de dúvidas a técnica mais bizarra, sem noção e engraçada que eu já vi nessa porra dessa série. No capítulo especial 15.5 de Bakudo, o personagem Gaia simplesmente sai de dentro de outro ser humano, causando, obviamente, a morte do mesmo. Não me perguntem como, por quê, quando, onde. Apenas saibam que ele saiu de um ser humano. A desculpa é que isso é possível porque ele é bem pequeno, mas essa porra aconteceu. Mas é basicamente isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, apoie com o seu like. E